Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, e vamos ler dos versos 1 a 7, capítulo 1, Romanos capítulo 1, versos 1 a 7. Este primeiro parágrafo que nós temos deste capítulo. Nós vamos passar algum tempo neste capítulo, tem muita coisa para nos ensinar. O nosso irmão que já partiu para o Senhor, Martin Lloyd Jones, que acho que teve 5 anos a pregar no livro de Romanos. Há pouco tempo estive a ouvir a primeira pregação que ele fez e achei interessante. Eu estava a mudar um pouco a cultura inglesa. Os ingleses têm esta cultura que o culto é de uma hora, passado uma hora a coisa tem que acabar. Mais do que isso, nem mais. Então ele disse: eu vou estar a pregar um pouco mais. Se alguém quiser ir embora, pode ir. Estou eu para parafrasear o que ele disse. Mas ele estava então tão empolgado com este livro, e nós vamos ver que há outras pessoas que ficaram tão empolgadas com este livro, porque ele nos tem tanto a ensinar e nos traz a consciência do que verdadeiramente nós somos e da grande necessidade que nós temos de Jesus Cristo e da obra salvadora que vem da parte deste Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ler então os primeiros 7 versos, embora esta manhã iremos apenas falar da primeira palavra, somente. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que humanamente nasceu na descendência de Davi e com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É aqui a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, este livro que nós iremos dar então início hoje, ele nos leva a considerar uma das grandes doutrinas da fé evangélica, ou podemos dizer da fé protestante. Nós estamos a chegar ao final deste mês e já nesta terça-feira nós iremos estar a celebrar 500 anos da Reforma Protestante. A lembrar Martinho Lutero e aquilo que ele fez, escrevendo aquelas teses contra uma igreja que estava a promover a salvação pelas obras. E ainda hoje a Igreja Católica o faz, promovendo que é pelas obras que nós chegamos a Cristo. Toda esta epístola de Romanos traz-nos a esta realidade. A salvação é pela fé. E o tema central deste livro é a justificação pela fé. E ele vai mostrar isso, Paulo, quer seja aos gentios, já que ele foi escolhido para levar o Evangelho aos gentios, mas nesta epístola ele faz então um paralelismo entre os judeus, que tinham a lei, que tinham a palavra, que tinham todo o conhecimento das obras do Deus Criador, e lembrando a eles que tanto o judeu como o gentio precisam da graça salvadora de Deus. Nós iremos ver mesmo neste capítulo e ser lembrados, mas o justo viverá da fé. Diz o verso 17: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho,
de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Somos levados a considerar as palavras de Abacuque lá no Velho Testamento. Nada mudou desde que Deus criou o ser humano, desde que o ser humano caiu e se rebelou contra Deus. A promessa da salvação dada por Deus em Gênesis 3,15 é a promessa da graça do Senhor para todos aqueles que Ele propôs salvar. É interessante, muitos reformadores protestantes afirmaram que este tema, a justificação pela fé, é a doutrina pela qual a Igreja fica de pé ou cai. Só para nós termos a consciência de como nós precisamos de compreender realmente como Deus salva. Porque esta ideia que nós podemos contribuir para a salvação, esta ideia de que aquilo que eu fizer, Deus vai então me aceitar, devemos ter consciência que os nossos atos de justiça, como diz o profeta Isaías, para Deus são como trapos de imundícia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquilo que nós tentamos de fazer de bom, fazemos para nós próprios e para a nossa glória, por causa da nossa natureza caída, e não fazemos para glorificar a Deus. Então mesmo os nossos atos de justiça são para Deus trapos de imundície. Iremos ser lembrados daquilo que nós somos como seres humanos. Este livro de Romanos nos leva então a considerar que a salvação é um dom de Deus e não algo que o homem ganha devido então ao seu esforço. Este livro foi o mesmo livro que abriu os olhos de Lutero para a verdade bíblica. Vejam, fazendo ele com que ele se separasse de posições erradas do catolicismo, que promove então a salvação pelas obras. Com Romanos nós vamos passar a conhecer a nossa verdadeira natureza. O que é que eu sou como ser humano? Não há um justo, nem um sequer. Isto quer dizer que todos nós somos injustos diante de Deus. Somos ímpios. Diz a palavra do Senhor, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vejam, todos somos pecadores. Quer seja o pastor, quer seja o ancião, quer seja o diácono, quer seja lá ele quem for. Todos diante do Senhor são pecadores. Própria Maria, mãe de Jesus, ela quando dá um cântico a Deus, ela fala ao meu Salvador. Então esta ideia da Imaculada Maria é de veras um erro de exegese da palavra do Senhor. Quando a palavra de Deus diz que apenas houve um homem justo nesta terra, e não veio desta terra, ele veio de onde ele diz a Nicodemos: eu vim de cima, Cristo Jesus. De resto, todos nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Iremos ser lembrados que o salário do pecado que está em nós nos leva à morte. Não somente à morte física, mas também à morte espiritual. Iremos ser separados. Estamos separados já completamente de Deus. E para que possamos ter essa nova comunhão com Deus, algo transformador tem que acontecer na nossa vida e nós vamos dar a conhecer isso mesmo. A morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Esta é a nossa verdadeira natureza. Mas o livro, assim como nos mostra a nossa verdadeira natureza, ele também nos leva a considerar, a chegarmos aos pés de Cristo. Mas Deus prova o seu próprio amor para connosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores. Diz Paulo lá no capítulo 5, no verso 8. E continua naquele que já vimos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Ele nos aponta para aquele único que nos pode salvar, Jesus Cristo. Vamos ficar enriquecidos com tudo o que este livro nos tem para ensinar. Assim como alguns nossos irmãos no passado ficaram deslumbrados com o livro de Romanos. Vejam, enquanto Agostinho lia estas palavras, o Espírito de Deus o tomou e inseriu no mais profundo da alma deste jovem. Pelo poder da palavra de Deus e com a assistência do Espírito, Agostinho foi convertido à fé cristã. O homem transformado por um livro. E vejam, enquanto Martinho Lutero preparava as suas aulas para este livro de Romanos, a sua consciência foi ferida pelo fardo da lei de Deus, que diariamente ele expunha em sua vida. E ali então ele compreendeu o Evangelho de Cristo e foi baseado no ensino de Paulo sobre a doutrina que nós iremos estar a lidar, esta justificação pela fé, que Lutero se manter firme contra o mundo inteiro na reforma do século XVI. Ele descobriu que não era ele que tinha que ser salvo, que tinha que se salvar, mas alguém tinha que o salvar a ele. Ele não conseguia mais do que ele fizesse, a sua consciência nunca estaria limpa, porque ele se sentia pecador. Só Cristo, o justo, o santo, poderia o libertar. John Wesley, quando ouviu as palavras no livro de Romanos, sentiu o seu coração estranhamente aquecido. Ele afirmou que aquele foi o momento da sua autêntica conversão com este livro. Vejam lá a força da palavra do Senhor. E nós vamos ver, é isso mesmo que o Evangelho faz. A pessoa não é salva pelo aquilo que toca, que emociona o seu coração, quer seja pietismo, quer seja dádivas que o Senhor nos possa dar, não são demonstração da salvação da vida de alguém, porque Deus dá a chuva tanto ao ímpio como ao justo. Mas a nossa grande necessidade diante de Deus é a libertação daquilo que o pecado faz em nós, aquilo que Ele nos trouxe, o juízo eterno do Senhor, a morte, mas pela pregação do Evangelho. Vejam só o Evangelho. Nós iremos ver isso no verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho, diz Paulo. Paulo não foi com palavras persuasivas, diz ele mesmo numa das suas cartas. Não foi com métodos humanos para mudar a mente das pessoas. Ele levou somente a palavra de Deus. Porque, pois ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, que livro que transformou a vida de Agostinho, transformou a vida de Lutero, transformou a vida de John Wesley e aquilo que o Senhor falou ao coração de Paulo. Este homem que foi designado para nos deixar esta epístola, como também transformou a vida de Paulo. E é assim que começa este livro, não é? Paulo, ele se identifica. É interessante, Martin Lloyd Jones, antes de se aventurar na exposição deste livro, ele faz esta à parte e fala sobre Paulo. E eu achei interessante que devíamos fazer o mesmo. Devíamos ser lembrados acerca daquilo que Paulo era. E por isso o tema desta manhã é antes de Paulo. Quem era Paulo? E porquê é que este homem é um dos homens que escreve a maior parte do Novo Testamento? Inspirado assim pelo Espírito de Deus, tomado, separado, chamado para ser apóstolo, para comunicar as verdades do Evangelho. Vamos então descobrir quem é este Paulo. Veja como é que ele se identifica. Nós iremos ver isso um pouco mais próxima vez que lidarmos com este livro de Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo. Vejam o que é que faz com que este homem se designe desta maneira. Paulo, servo de Deus. Vejam, a palavra aqui, servo, não dá o verdadeiro sentido àquilo que ela realmente quer dizer. Se nós soubermos o grego, a palavra que está aqui é doulos, quer dizer escravo.
É interessante que há uns tempos atrás, na Inglaterra, quando eles estavam a fazer uma revisão da Bíblia e a tentar então aplicar mais as palavras dentro do contexto do nosso tempo, que o debate que houve em relação a esta única palavra, o que é que nós vamos meter? Servo ou escravo? E para não ofender algumas culturas deste mundo, porque nós, seres humanos, fomos o que fomos, não é? A palavra do Senhor aqui nos é dita então escravo. Não mais do que isso, esta é a realidade. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Vejam, muda por completo. O que é um servo? Um servo é alguém que está fazendo um trabalho para alguém que lhes dá ordens. Mas é alguém que tem a liberdade de dizer assim, já chega. Vou embora. Agora, um escravo, ele é propriedade de quem? Do seu Senhor. E este tem sido um dos grandes problemas do ser humano. É esquecer-se que nós somos criaturas e que Deus é o Criador. É que em momento algum, quer seja na nossa impiedade, quer seja na salvação que nos foi dada, em momento algum, nós fomos livres, independentes, sem que tivesse alguém no comando das nossas vidas. Mas vejam, escravidão para o cristão, escravo, não tem nada a ver com aquilo que o mundo pensa. Porque o que o Senhor Jesus Cristo nos diz, com Ele nós seremos livres. Porque o nosso Senhor não nos magoa, não nos faz mal. Ele diz que nós seremos co-herdeiros com Cristo Jesus. Vejam, que escravatura é esta, não é? Como é que eu posso idealizar o termo escravo, que eu tenho posto em minha consciência ao longo destes anos e da cultura que o homem tem definido, com o termo escravo no qual é aplicado aqui? Este homem, ele tinha tudo. Ele se dedicou por completo àquele que era a razão do seu viver, Cristo. Ele disse, eu sou escravo dele. É uma palavra forte, mas em Cristo ela é cheia de beleza e de maravilha. Saber, eu sou do meu Senhor. Porque o meu Senhor me quer bem. Porque Ele se diz que Ele quer como um noivo para mim, que eu sou a sua noiva, e que Ele me embeleza, que Ele me compra tudo o que é necessário. Ele me veste com vestidos gloriosos, Ele me limpa, Ele me purifica. É o contrário de todo o idealismo que nós temos, em que eles vejam o Senhor, Ele está amando e se dedicando àqueles que Ele salvou, aos seus doulos. É aqui a palavra grega. Mas vamos conhecer então este que se diz Paulo, servo de Jesus Cristo. E vamos voltar um pouco lá para trás. Atos capítulo 7. Nós conhecemos bem o contexto que estava a acontecer aqui. Nós temos este grande homem, em Atos capítulo 7, Estevão, que faz uma exposição da palavra de uma maneira tremenda e maravilhosa. Ele começa lá no capítulo 6, nós vemos aqui então o Estevão falando e pregando todos os acontecimentos do Velho Testamento, como Cristo estava presente em toda esta realidade. E depois, quando chegamos ali ao verso 54, nós, depois de tudo que foi dito, ouvindo isso, diz o verso 54, eles se enfureciam no coração e ragiam de dentes contra Estevão. Estevão cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu. Atos 7, 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse, vejo o céu aberto, o Filho do Homem em pé à direita de Deus.
Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele e, empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Mas à frente, no verso 3, somos lembrados que é que Saulo andava fazendo. No capítulo 8, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrasava homens e mulheres e os colocava na prisão. Este Saulo é nada menos do que Paulo. Este que agora se diz servo do Senhor Jesus Cristo. Vejam, ele está presente nesta situação. Uma situação terrível. Veja, aqui está um homem que nós iremos ver daqui no final, que era um homem que era conhecedor da palavra. Nós já ouvimos um pouco disso na leitura de Gálatas, capítulo 1. Era um mestre no Velho Testamento. Aluno de Gamaliel, doutor da lei, este conhecedor da lei, da palavra de Deus, ele se junta com outros e está ali pronto para apontar o dedo a Estevão e dizer que ele é um maldito. Alguém que estava blasfemando a Deus. Ele foi participante desta realidade. Vejam, Estevão foi julgado por blasfémia. Tudo aquilo que ele falou, desde os versos 1 ao 53, eles olharam para tudo aquilo que ele disse como blasfémia. Sim, eles, os sacerdotes, os escribas, eles eram uns blasfemadores. E Saulo, naquele momento, era um deles. Um homem que perseguia, assolava a igreja, que entrava pelas casas, que arrasava homens e mulheres e os colocava na prisão. Vocês estão a ver a situação? Chegar na casa de alguém, tomar um homem, ou tomar uma mulher, tomar os pais, deixar os filhos, destruir famílias. Isto era Saulo. Antes de Paulo, Saulo, este homem que não conhecia a Deus, esta era a realidade da sua vida. Irmãos, a palavra de Deus, desde o princípio, é a revelação da glória do Senhor. É a revelação da bondade e da misericórdia de Deus. É a revelação da vinda de Cristo. Moisés, a lei, falaram de Cristo. Mas vejam estes homens, estes sacerdotes, estes escribas e Saulo, eles resistiram ao Espírito Santo. Eles não quiseram dar ouvidos à verdade. Eles queriam outra verdade. Uma verdade criada por eles. Eles queriam outro Deus. Nós podemos até questionar a pessoa que estava aqui e que se partiu. Talvez ela estava à procura de outro Deus. Não ficou para o resto da pregação. Já viste o que é ouvir falar de escravos? Não é? Choca-nos. E há pessoas que andam à procura de outra verdade. Outra verdade, mas este é o erro do ser humano. É que não existe múltiplas verdades. Se alguém vier com outro evangelho, não seja o evangelho que eu vos anuncio, diz o apóstolo Paulo, seja quem? Maldito. Que audácia. Não é? Pôr maldição sobre as pessoas. Meus irmãos, esta é a verdade. E Saulo, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, eles eram malditos. Eles queriam ouvir outras coisas, eles queriam outro Messias, não queriam um Messias de Estevão. Não queriam aquele Jesus Cristo. E por isso o apedrejaram. Porque ele não falava aquilo que eles queriam. Ele falava a verdade, mas não era aquilo que eles desejavam. Meus irmãos, nós vivemos na mesma situação hoje. Saulo é uma imagem de muitas pessoas de hoje. O que vemos no Saulo, vemos nas pessoas de hoje. Elas andam à procura de alguma coisa. Preencham-se o vazio. Vejam, Deus pôs a eternidade dentro do nosso coração, diz Eclesiastes 3.
Nós temos esta realidade aqui que nos mexe, que nos move e andamos à procura de alguma coisa. Agora, o grande problema é que quando procuramos aquilo que nós queremos, não aquilo que Deus quer. Podemos até, em nossas orações ou rezas, dizer: seja feita a tua vontade. E nesta oração somos um dos mais mentirosos na face do mundo, porque na verdade, muitas vezes se reza e se ora esta oração de Jesus Cristo. E na verdade nós não queremos a vontade de Deus, nós queremos a nossa vontade. Então, há muitos salvos com uma religiosidade criada. Vejam, Saulo era um homem que conhecia a palavra de Deus. Se queremos que alguém conhecesse bem a palavra de Deus, era ele. Olhando para o Velho Testamento, era um homem que sabia de uma ponta à outra. Mas vejam, assim como tantos outros, ele distorceu a palavra de Deus. Vejam, aquilo que ele pensou ser a verdade, ele recriou para perseguir aquele que era o seu Salvador. Nós vamos ver na sua conversão que Jesus Cristo diz: Paulo, Saulo, porque é que tu me persegues? Ele estava matando pessoas. E o Senhor Jesus, ele diz: porque é que estás-me a perseguir a mim? Porque os verdadeiros crentes, os salvos em Cristo, representam Cristo neste mundo. E ele não viu Cristo em extremo, porque ele não compreendeu as Escrituras. Ele não concordou com o cristianismo, por isso o perseguiu. Eu acho que assim como Paulo, vemos pessoas criando o seu Deus, criando a sua própria religião. E vejam, não há ninguém que os possa afastar dela. Eu creio assim. E ninguém muda. Parece que cada um de nós temos a liberdade, não é? De escolher a nossa dignidade. Eu costumo ver uma série para rir, se calhar alguns de vocês ficaram chocados, chama-se Big Bang, a teoria de Big Bang. É uma série para rir. Então são os cientistas, e um destes cientistas é hindu. E num destes capítulos que eu estava a ver, ele estava falando dos seus deuses. Diz que um tio dele, que quando ele morreu, foram dar uma limpeza à casa e pensavam que ele adorava um Deus. Mas quando se perceberam, ele também tinha lá a imagem de outro Deus. Aquilo era um choque para a cultura hindu, não é? Sabendo que ou se adora só um, ou cada um tem o seu. Embora que eles tenham muitos. Porquê? Porquê que há esta diversidade religiosa? Porque as pessoas querem criar o seu próprio Deus que seja à medida dos seus prazeres e da sua vontade. E neste momento era a condição de Saulo. Saulo não via Cristo como Messias. De maneira alguma. Jesus Cristo, não. Ele, Messias, não pode ser. Porque nós queremos alguém que venha nos libertar do domínio do Império Romano, que seja imperialista. E Cristo veio com toda a humildade, com todo o amor, e veio para nos tirar da escravidão, não do império, mas da escravidão do pecado. Ele esteve ali, vemos uma religiosidade criada na parte de Saulo, vemos também a sua presença julgadora. E hoje as pessoas fazem o mesmo, eles julgam aquilo que não sabem. Antes de dizermos alguma coisa, antes de abrirmos a boca, nós precisamos de estudar. Deixar que o Espírito Santo nos fale aos nossos corações. Há muitas pessoas que são cúmplices, assim como Saulo. Vejam, Saulo ele não pegou na pedra e apedrejou, mas ele estava ali presente para que aquilo acontecesse. Ele era um dos mandas-chuvas ali na situação. E ele julgou Estevão nesta medida. E vejam, aquilo que ele estava fazendo garantiu quem? Para ele. Salvação. Nós devemos nos envergonhar porque nós, cristãos, também já o fizemos no passado. Não é? Por coisas às vezes tão medíocres.
Protestantes lutando contra protestantes e tirando a vida uns dos outros. Paulo pensava que estava certo. Hoje há muitas pessoas que pensam que estão certas, mas estão erradas. E vejam este erro, nós não só vemos naquilo que nós definimos como seitas. Vemos pessoas que dizem-se que são cristãs e que são tementes a Deus. Devemos estar conscientes disso mesmo. Nós devemos estar atentos à palavra do Senhor. Será que o Cristo, será que o Deus que eu adoro é o Deus da Bíblia? Ou se não é um Deus que eu criei? Então, nem tudo que diz Amém, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, fazem parte de Deus. Jesus Cristo avisou isso mesmo. Haveriam muitos que iriam chegar diante da sua presença e dizer: Senhor, Senhor, não pregámos nós em teu nome? Vejam, falar de Cristo, estar no púlpito falando de Cristo. Não fizemos nós milagres em teu nome? E o Senhor Jesus Cristo vai dizer: eu não vos conheço de lado nenhum. Devemos estar atentos à falsa religião. E Paulo vai tocar disso mesmo neste livro de Romanos. Ele vai falar a estes judeus, se eles se agarram à lei como este escape, como aquilo que lhes pode salvar, eles estão completamente perdidos. Se há tradição, se é por serem judeus que são salvos, ele vai dizer que nem todos que são de Israel são quem? Israelitas. Porque há um Israel que não tem nada a ver com o Israel físico, com a nação, tem a ver com o Israel de Deus, o verdadeiro Israel. São aqueles que estão salvos em Cristo Jesus. Vamos ser chamados à atenção. A tua fé hoje, tu estás aqui hoje diante de nós. Crês tu verdadeiramente em Cristo? Crês? Estás tu depositando a tua vida em Cristo? Vejam, Saulo, nós podemos olhar para Saulo e dizer: o que é este homem? Não merecia qualquer atenção. Graça da parte de Deus. Mas Cristo vai salvar este homem. E esta é a realidade da graça e do amor e da misericórdia de Deus. Antes de Paulo ou de Saulo, todos nós a mesma coisa. Porque estávamos perdidos em pecados. Vejam, se nós formos para Efésios capítulo 2, Paulo nos faz lembrar disso mesmo. Ele vos deu vida, verso 1, capítulo 2 de Efésios. Estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Vejam, esta é a realidade. Não há pessoas boas vindo para a salvação. Há pessoas más que são salvas. E isso somos todos nós. Porque estamos mortos em delitos e pecados. Nessa é a realidade do ser humano. Era como nós andávamos no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar do Espírito que agora age nos filhos da desobediência. Verso 3: entre os quais todos nós também andávamos, seguindo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Vejam como Paulo ele se mete ali. Ele podia ter dito: eu era fariseu, e ele fala disso. Eu era um dos melhores, mais novos e que tinha mais conhecimento que alguns. Quanto à lei, vocês não podiam apontar nada. Mas ele diz: entre os quais todos vós. Não, ele diz: todos nós. Precisamos ter consciência do nosso estado. Andávamos seguindo os desejos da carne. Vejam, ele estava ali, olhando para Estevão. Ele estava fazendo aquilo que lhe dava prazer. Porque ele idealizou uma religiosidade para si. E a grande pergunta hoje aqui: estás tu no verdadeiro Evangelho? Se estás seguindo outro Evangelho, esse outro Evangelho é quem? Maldito.
não te leva a Cristo. Então, concluindo, vamos apenas fazer um pequeno panorama e lembrando então Paulo. Vejam, se andarmos um pouco mais para a frente, se ainda continua em Efésios, vamos para Filipenses, capítulo 3. Aqui começa então também falando um pouco dele. E vejam o que é que ele diz no versos 5 e 6. Nós podemos estar a olhar para Paulo e olhar para o contexto de hoje. Verso 5, ou verso 4, se podemos estar dentro do contexto. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Ele dizendo, se é as coisas que eu faço, quem eu posso confiar na carne? Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Agora, se nós pudéssemos contextualizar isto, hoje nós iríamos dizer, olha, eu, por exemplo, nasci numa boa família. Eu fui até batizado na igreja. Eu, que tenho um doutorado em Química, ou que tenho um doutorado em Filosofia. Eu que sou zeloso das coisas que eu faço. Sou uma pessoa honesta, sincera. Vejam como é que ele diz no verso 5. Circuncidado no 8º dia. Então, se alguém está a dizer, segundo a lei, segundo a tradição judaica, eu fiz o que era correto. Meus pais pegaram em mim e me circuncidaram. 8º dia. Ali o dia exato. Da descendência de Israel. Se há alguma coisa a pensar, não, eu vim do povo certo. De Israel. Da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Conhecedor. Zeloso, desde o verso 6, quanto ao zelo que seguia a igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas Cristo mudou tudo. Tirou o eu de Paulo e pôs o eu de Cristo. Cristo é tudo em nós. Vejam o que é que ele diz depois no verso 7. Mas o que para mim era lucro, vejam, ele não diz o que era importante. Eu podia ter definido lá importante porque também iria ajudar, mas ele diz lucro em sentido de ganho, aquilo que iria me dispor diante de Deus, beneficiando de tudo aquilo que eu sou. Deus só poderia dizer sim, entra no meu regalo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Cristo é melhor de todas as coisas. Ele diz mesmo no verso 8, lá no final, eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo, ser achado nele, não tendo por mim minha justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo. Cristo fez algo tremendo na vida deste Saulo. Homem fervoroso. Ele diz lá em Atos 26:5, sabendo que de mim desde o princípio, que conforme a mais severa seita da nossa religião vivi, fariseu. Era um fariseu. E como ele diz aqui, no verso 5, fui fariseu. Ele diz, eu excedia em judaísmo a muitos da minha idade. E era zeloso das tradições de meus pais. Ele era uma autêntica pedra de gelo para o cristianismo. Aqui estou eu. Ele tentou destruir o cristianismo. Ele diz lá em Gálatas, porque já ouviste que foi antigamente a minha conduta no judaísmo, que sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E ele fez todas estas coisas, pensando que era a vontade de Deus. Será que estás fazendo verdadeiramente o que é a vontade de Deus? Há aspectos da tua vida que tu dizes, sim, isto é a vontade de Deus. Pode estar equivocado. Cuidado com o zelo no que é errado. Devemos estar atentos para o que é certo. Meus irmãos, só podemos nos livrar do que é errado, da mentira de Satanás,
Mentira essa que ele implantou neste mundo, que cegou o mundo, com Deus se chegando a nós. E vejam, foi isso que aconteceu com Saulo. Voltando lá a Romanos, capítulo 1, ele já vai nos clareando isso mesmo. Gálatas, então, 1, ele nos mostra diretamente o que é que aconteceu com ele. Aqui no verso ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, ele agora pertence a Cristo, não a ninguém outro, ele só tem que se justificar diante de quem? De Cristo, chamado para ser apóstolo, para alguém para dar testemunho de Cristo, separado para o Evangelho de Deus. Algo que aconteceu para que ele agora pudesse se definir desta maneira. E se vocês estão lembrados lá em Gálatas capítulo 1, se voltarmos, o que ele descreve, vejam o que ele diz. Verso 15. Como há esta separação, esta consciência de que aquilo que ele é hoje é por Deus e não por ele próprio. Quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça e se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu o pegasse entre os gentios, não consultei ninguém. Vejam, todo o seu ministério, toda esta nova vida, ela aponta tudo para Deus. Tudo para Deus. Aquilo que sou, aquilo que serei, serei em Cristo Jesus. Ele foi tomado lá na estrada de Damasco, jogado ao chão, e Cristo salvou este homem. Por isso ele expressa: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. De perseguidor, ele passou a servir e a ser perseguido. Vejam, já lemos aqui o 15 e o 16, vejam como é que ele se fala lá em Filipenses capítulo 3, 7, novamente. Fui feito ministro desse Evangelho, segundo o verso 7 capítulo 3 de, Filipenses. Também estava muito bom aquele. Mas Filipenses capítulo 3, verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a ser considerado perda por amor de Cristo. Cristo mudou por completo este homem. Cristo. Meus caros irmãos, Cristo é aquele que dá a vida. Saulo estava morto em suas obras. Saulo estava morto em sua religião. Hoje podemos estar aqui todos e dizer assim: eu sou um evangélico. Às vezes gostamos de nos mostrar: eu não sou católico, eu sou evangélico. Mas ser evangélico pode ser uma religião também. Esta é a minha igreja. Quantas pessoas já se têm dirigido a mim, passaram por este lugar e dizer: esta é a minha igreja. Talvez estejam a ouvir agora. Talvez precisam de ser tocados e terem consciência que não é uma tradição, que não é uma memória, que não é um afeto que lhes traz salvação. Se Cristo não for uma realidade na vida, seja de quem for, essa pessoa está perdida. Sem Cristo, nada somos. Podemos ser evangélicos, podemos ser católicos, podemos até ser batizados, mas se Cristo verdadeiramente não está no nosso coração, nada somos. Paulo, foi tal a mudança que aconteceu na sua vida,
Cristo era uma realidade na sua vida. Ele pôde dizer servo de Jesus Cristo. Vejam, Paulo não era somente judeu. Ele tinha também uma parte de quem? Romana. Ele tinha nacionalidade romana também. Que era naquele tempo algo, um privilégio grande. Ele podia dizer, quando quiseram fazer mal, ele disse, não, eu tenho que me levar a tribunal. Onde ele disse, eu sou romano. Então as coisas eram um bocadinho a seu favor. Para um romano estar neste nível e utilizar esta palavra é uma vergonha. Para um judeu também. Mas ele mostra esta disposição verdadeira daqueles que realmente estão em Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, meus irmãos, para a próxima vez que olharmos para este livro de Romanos, que as palavras de Paulo sejam também as nossas palavras quando meditarmos nela. Paulo, nós possamos pôr o nosso nome lá. Servo de Jesus Cristo. Chamado para sermos algo em Cristo. Ele teve o apostolado. Nós temos outros desafios que o Senhor nos pôs. E somos separados, assim como Paulo, para o Evangelho de Deus. Para viver Cristo. Realmente Deus nos abençoe com esta epístola e que possamos todos aprender da graça salvadora. Possamos todos aprender como Deus nos amou de tal maneira que nos deu vida na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Amém.